E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu dou mais uma vez as boas-vindas aqui no Renologia. Eu sou o professor Tiago Renó e hoje nós vamos nos dedicar a responder as questões da última edição do vestibular da Universidade Federal do Paraná. Mas antes da gente começar, alguns recadinhos importantes. Primeiro, o link para o PDF com as questões está aqui na descrição do vídeo. Então, se você for daqueles que gosta de resolver antes de ver o vídeo, só pausar, baixar e começar os seus exercícios. Também nós temos na descrição do vídeo a minutagem de cada uma das questões. Então, se tiver dúvida em uma questão específica, não tem problema. Clica na minutagem e vai direto para ela, beleza? E é claro, um recadinho padrão, que é o nosso ritual de todo vídeo. Se você é novo ou é nova por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aproveita e inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, o seu comentário para ajudar o canal a crescer. Pega papel e caneta, porque é hora de estudo. Então vamos lá, sem perder muito tempo, vamos direto para as nossas questões. São 6 questões no total, a primeira já está chegando aí para vocês. Vamos lá. Na espécie A, linhagens puras de plantas com flores brancas, cruzadas com plantas de flores vermelhas, produziram apenas plantas com flores vermelhas. Essas plantas com flores vermelhas cruzadas entre si produziram 3/4 de plantas com flores vermelhas e 1/4 de plantas com flores brancas. Na espécie B, linhagens puras de plantas com flores brancas cruzadas com plantas de flores vermelhas produziram apenas plantas com flores cor-de-rosa. Essas plantas com flores cor-de-rosa, cruzadas entre si, produziram 1/4 de plantas com flores vermelhas, um meio de plantas com flores cor-de-rosa e 1/4 de plantas com flores brancas. Para esse caso, considerando o padrão de herança e as interações alélicas dos genes que determinam a cor da flor nas espécies A e B, assinale a alternativa correta. A. Nas espécies A e B, os alelos para a cor vermelha são codominantes em relação aos alelos que condicionam flores brancas. B. Na espécie A, a proporção observada na geração F2 evidencia que o alelo que condiciona flores brancas apresenta dominância incompleta. C. Na espécie B, a proporção observada na geração F2 evidencia a dominância completa do alelo que condiciona flores vermelhas. D. Na espécie A, o alelo para flores vermelhas é completamente dominante, enquanto na espécie B, o alelo para flores vermelhas representa dominância incompleta. E. Na espécie A e B, o alelo para a cor de flor vermelha é incompletamente dominante em relação ao alelo que condiciona flores brancas. Vamos pegar o que nós temos aqui. Eu vou voltar inclusive para o texto do exercício. Na espécie A, quando ele faz o experimento da geração, cruza uma geração P e vai para a geração F1 e depois para a geração F2, ele tem um exemplo clássico de herança mendeliana, onde eu tenho dominância e recessividade com 2 fenótipos possíveis. Aqui, no caso, a gente percebe que a flor vermelha é o fenótipo dominante e a flor branca é o fenótipo recessivo. Então a gente tem os genes que determinam a cor vermelha da flor com dominância. E aí a gente vai para a espécie B, no qual eu tenho um fenótipo intermediário, que é a flor cor-de-rosa. O que significa isso? Que eu tenho uma dominância incompleta. Então eu tenho um outro processo que é uma exceção à primeira lei de Mendel. Pensando nesses 2 casos, então, que o texto traz para a gente, onde eu vou encontrar uma resposta que simplesmente condiza com aquilo que está no texto? Na alternativa D. Na espécie A, o alelo para flores vermelhas é completamente dominante, seguindo então a herança mendeliana, enquanto na espécie B o alelo para flores vermelhas apresenta dominância incompleta. Beleza? Então, alternativa D. Vamos para a questão número 2.
Essa é uma questão bastante interessante. Ela é curtinha, mas a gente tem que prestar atenção numa coisinha bem importante nela. Além da presença de glândulas mamárias, são características exclusivas da classe mamária. A. Dentes diferenciados, placenta e córion. B. Coração com 4 cavidades, diafragma e antaloide. C. Pelos, antaloide, dentes diferenciados. D. Córion, dentes diferenciados e coração com 4 cavidades. E. Diafragma, placenta e pelos. Olha só, gente, a gente precisa entender aqui que o que está se pedindo são coisas que são exclusivas dos mamíferos. Então, olha só, os mamíferos não são os únicos com dentes diferenciados, não são os únicos com córion, não são os únicos com coração com 4 cavidades. Eles não são únicos nisso, tá? O que nós temos aqui que só os mamíferos têm. Todos os mamíferos? Não necessariamente todos os mamíferos, mas quando essas estruturas estão presentes, o animal com certeza é um mamífero. Eu estou falando do músculo diafragma, eu estou falando da placenta, não existe outro animal placentário que não seja mamífero. O ornitorrinco não é placentário, mas todos os outros placentários são mamíferos e só os mamíferos possuem pelos no corpo. Então, a alternativa é a nossa resposta correta, tá? Então, a palavrinha exclusivas aqui faz muita diferença para a gente achar a resposta. Beleza? Então, vamos lá para a questão número 3. Microbiologia do solo é o estudo de organismos vivos no solo, de suas funções e de como eles afetam as propriedades do solo. Quanto solo numa palavra, numa frase só, não é verdade? No solo é possível encontrar grupos de bactérias, fungos, algas e vírus e protozoários que formam a microbiota do solo. A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas sobre o solo. Não, brincadeira. Mas considere as seguintes afirmativas. Então vamos lá. Os micro-organismos atuam na ciclagem de nutrientes, melhorando a estrutura do solo e degradando poluentes orgânicos. 2. Uma importante relação dos micro-organismos do solo com as plantas é a fixação biológica do nitrogênio. 3. A microbiota do solo promove a redução da capacidade de absorção da água do solo, melhorando sua estrutura. 4. Os micro-organismos do solo diminuem a capacidade tampão do solo, favorecendo plantios agrícolas. Assinale a alternativa correta. Apenas as 3 corretas é a B, 1 e 2 corretas, C, 3 e 4 corretas, D, 1, 2 e 4 corretas e a E tem a 1, 2, 3, 4 como todas verdadeiras. Então vamos olhar uma por uma. Primeiro, os micro-organismos atuam na ciclagem de nutrientes, melhorando a estrutura do solo e degradando poluentes orgânicos. Está correto, isso é um fato. Tá? O próprio ciclo do nitrogênio mostra que isso é real. 2, que a gente também vai remeter ao ciclo do nitrogênio. Uma importante relação dos micro-organismos do solo com as plantas é a fixação biológica do nitrogênio. Então se tira o nitrogênio atmosférico pela aeração do solo e se transforma aquilo em amônia, depois nitrato, nitrito e por aí vai. É o ciclo do nitrogênio acontecendo, mas é importante que bactérias consigam fazer essa fixação do nitrogênio atmosférico em amônia, coisa que as plantas não conseguem fazer sozinhas. Então, tá correto. 3. A microbiota do solo promove a redução da capacidade de absorção de água. Como assim a redução da absorção de água? Não tem nada a ver. Como assim eu tenho bactérias no solo, então não absorvo água? Não, tá errado, tá errado. 4. Os micro-organismos do solo diminuem a capacidade tampão do solo. O que é a capacidade tampão? Em outras palavras, é a regulação do pH. Não, eles auxiliam a regulação do pH. Isso está errado também. Então, a gente tem aí a afirmativa 1 e a afirmativa 2 como corretas. Então, nós temos como alternativa correta a alternativa B, tá? Alternativa B, somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras, beleza?
Vamos para a próxima pergunta. Pergunta 4. Espécime, população biológica e espécie são conceitos relacionados e muito importantes para o estudo da biodiversidade. A respeito desses conceitos, assinale a afirmativa correta. A. Uma população biológica é constituída por espécimes da mesma espécie que vivem em uma mesma área geográfica. B. Populações biológicas são grupos de espécies semelhantes formadas por diferentes espécimes na mesma área geográfica. C. Uma população biológica é formada por diferentes espécies que habitam áreas geograficamente semelhantes. D. Um espécime é um tipo de espécie que se distribui em diferentes populações biológicas ao longo de áreas geográficas distintas. E. Espécimes são grupos de espécies semelhantes constituídas por populações biológicas da mesma área geográfica. Vamos lá. Vamos definir o que é cada uma dessas coisas para a gente poder ver qual é a afirmativa aqui, a alternativa correta. Espécime seria um indivíduo de uma espécie. Eu sou um espécime da espécie humana. Espécie é um conjunto de seres que possuem as mesmas características, que se reproduzem entre si e acabam gerando descendentes férteis. E população, que é o que a gente precisa saber aqui para responder essa questão, é um conjunto de espécimes de uma mesma espécie, o que eu posso chamar também conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que habitam um determinado espaço geográfico. Pensando nesses conceitos, eu vou então para qual alternativa? Vamos lá. A. Uma população biológica é constituída por espécimes, que eu posso chamar de indivíduos aqui, da mesma espécie que vivem em uma mesma área geográfica. Então, alternativa A. Vamos dar uma olhadinha nas outras, só para a gente poder confirmar a nossa resposta. B. Populações biológicas são grupos de espécies semelhantes. Não, é da mesma espécie. É um grupo de espécimes da mesma espécie. Tá errada. Uma população biológica é formada por diferentes espécies. Não, é por uma espécie só. Um espécime é um tipo de espécie. Não, é um indivíduo de uma espécie. É diferente, não é um tipo de espécie. Espécimes são grupos de espécies. Também não. Espécime é um indivíduo de uma espécie. Então, conseguimos confirmar que a alternativa correta é a A. Deixa eu dar uma goladinha de água aqui. Para não fazer corte, mais fácil. Vamos lá para a questão 5. No que diz respeito aos mecanismos de transporte transmembranar, não é muito comum a gente usar essa palavra transmembranar, né? Mas eles utilizam aqui. Assinale a alternativa correta. A. No epitélio intestinal dos animais, as especializações da membrana chamadas microvilosidades reduzem a área de absorção, evitando o transporte por endocitose. Não, elas aumentam a área de absorção, aumentam a superfície de contato. Então, está errada. B. Na difusão simples, a passagem das substâncias através da membrana ocorre a favor do gradiente de concentração com gasto de ATP. Não, a difusão é transporte passivo, não é transporte ativo. O transporte ativo é que tem gasto de ATP. C. Nos neurônios, o potencial de repouso da membrana é mantido pela difusão facilitada chamada de bomba sódio-potássio. Não é difusão facilitada, é transporte ativo. Então está errada também. D. Deixa eu descer aqui para a gente poder ver a E. A região dos pelos absorventes das plantas tem maior concentração de solutos que a água do solo, de modo que a água entra no interior das raízes por osmose. A osmose ela vai do meio menos concentrado para o mais concentrado, ou se ela transporta solvente. É exatamente o que a gente tem aqui. A gente tem um meio mais concentrado, que é o pelo, do pelo absorvente, e o meio menos concentrado, que é o solo. O que eu vou passar, então, visando concentrar mais o solo e diluir a concentração do pelo, eu vou fazer com que a água se movimente do solo para o pelo. Está correta a alternativa D. Mas vamos ver a E só para confirmar.
O transporte ativo é caracterizado pela passagem de substâncias a favor do gradiente de concentração. Não. Com o auxílio de proteínas carregadoras chamadas de permeases. Quem vai é contra o movimento de concentração, contra o gradiente de concentração. Eu concentro onde está mais concentrado e eu diminuo a concentração de onde está menos concentrado. Então eu estou indo contra o movimento natural, contra o gradiente de concentração. Então confirmamos a alternativa D como correta, beleza? Nossa última questão. Em relação ao processo de fotossíntese nas plantas, é correto afirmar que A. Somente gimnospermas e angiospermas são capazes de realizar, pois são plantas vasculares e com sementes. Não, fotossíntese está em todas as plantas. Todos os representantes do reino plantais são autótrofos. Não só as gimnospermas e as angiospermas. Então tá errado. B. As briófitas possuem estruturas clorofiladas, mas são incapazes de realizar fotossíntese por não possuírem vasos condutores. Elas realizam fotossíntese, o que elas não fazem é fazer o transporte por vasos. Elas transportam seus nutrientes por difusão, é diferente, mas tá errado, tá bom? Fotossíntese é realizada por elas sim. C. As pteridófitas possuem folhas com células ricas em cloroplastos relacionadas com a realização da fotossíntese. Não só as pteridófitas, como todas as plantas, né, gente? Vamos falar a verdade. Então, essa é a resposta correta, tá? Alternativa C. Mas vamos ver as outras duas para a gente poder confirmar. D. Desde que interrompam o processo de respiração celular, as plantas avasculares podem fazer fotossíntese. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quem vai fazer a fotossíntese é o cloroplasto. Quem vai fazer a respiração celular é a mitocôndria. Isso acontece ao mesmo tempo. Isso não para, tá? A gente vai parar a fotossíntese na ausência de luz, mas a respiração celular ela é constante. A planta não pode parar de respirar porque isso faz com que ela produza energia e produzindo energia ela vai sobreviver, que nem a gente. Eu não vou parar de respirar em nenhum momento. Se eu parar, eu morro. Então, tá errado. Nas plantas vasculares, a fotossíntese é interrompida durante a respiração celular devido ao ponto de compensação fótica. Acabamos de falar isso. Quem vai ser interrompido na ausência de luz é a fotossíntese, tá? Mas isso não depende da respiração celular. A respiração celular ela acontece o tempo inteiro. Então, se eu for interromper a fotossíntese por conta da respiração celular, já que eu não interrompo a respiração, eu jamais terei fotossíntese. Está errado, beleza? Confirmamos então a alternativa C como correta. E essas foram então as questões do último vestibular da Universidade Federal do Paraná. Eu desejo para todo mundo que vai prestar uma excelente prova e fique bastante atento, porque à medida agora que as provas, que os vestibulares estão se aproximando, esse tipo de vídeo vai começar a ficar um pouco mais frequente aqui no canal. É uma coisa sazonal, todo ano a gente tem, beleza? Antes de eu me despedir, eu deixo aqui as nossas redes sociais, o @Renologia no Twitter, Instagram e também no TikTok. Deixo a dica do Articulando Podcast, o podcast aqui do canal, que ajuda vocês a aumentar o seu repertório. Você pode tanto ver aqui no YouTube, quanto também ouvir no Spotify ou no Google Podcasts. E é claro, eu deixo aqui o meu grande beijo a todos e a todas. E até a próxima. Com a obra.